Metabolismo lento está impedindo você de emagrecer? Será? Eu sou a doutora Kemi Barreto, médica endocrinologista e metabologista, e vou te explicar tudinho nesse vídeo. Bem, pessoal, é muito comum no consultório o paciente chegar com a queixa de que não está conseguindo emagrecer porque tem metabolismo lento, acha que tem esse metabolismo lento. Então, é uma dúvida muito pertinente, né, de muitas pessoas. Eu quero explicar bem com bastante riqueza de detalhes sobre esse tema muito pertinente. Pessoal, eu vou dar um exemplo chave para vocês entenderem a questão do metabolismo lento. Vamos dizer que você tem um carro aí 1.6 que é para levar 6 pessoas, aliás, 5 pessoas, né? 2 na frente, 3 atrás. E aí você compra o carro, sai lá da concessionária, tudo maravilhoso, e tem 5 pessoas. Mas vamos dizer que você tem uma família grande, como a minha, que é muita gente. E aí você não carrega 5 pessoas todos os dias no seu carro, você leva 8, 10 pessoas todos os dias, ao longo de meses, anos. Você acha que esse carro, que era para levar 5 pessoas, que agora está levando 8 a 10 pessoas, todos os dias, ele vai se desgastar mais rápido ou mais lento, levando o dobro de pessoas? É óbvio que você vai ver que o carro vai andar mais lento, ele vai, precisar trocar o pneu mais rápido, ele vai precisar ajustar o óleo. Isso acontece também com o seu organismo quando você coloca um peso maior do que você deveria carregar. Então vamos dizer ali uma pessoa que deveria ter o peso ideal ali de 70 quilos. E essa pessoa, por uma questão mesmo de alimentação, de atividade física, de estilo de vida, acabou engordando e atingiu ali a casa dos 90 quilos. Então ela está com 20 quilos acima do peso ideal. Então todos os órgãos dela vão sofrer mais. Então, assim, não é o problema, entenda, quando você tem, vamos fazer contraponto em relação ao carro, né? Aquele carro tem o mesmo motor, o motor de 1.6, mas o problema do desempenho dele é o carro, o motor que não está bom, o motor que não está adequado, ou é a quantidade de pessoas que você colocou sobre aquele carro? É a quantidade de pessoas. Então, a mesma coisa, o seu metabolismo, ele tá ok, ele tá funcionando direitinho, mas a quantidade de peso que você colocou sobre ele é que está fazendo com que sobrecarregue seus órgãos, seu coração, seu fígado, seus rins. Então, essa comparação, ela vem mostrar pra gente que o problema não é o metabolismo da pessoa, né? A essência, né? O motor, não é. O problema mesmo é o excesso de calorias que você está ingerindo. Muitas vezes, na endocrinologia, a gente tem que descartar que o paciente tem alguma doença endocrinológica que esteja impedindo o paciente de emagrecer. E uma dessas doenças mais prevalentes é o hipotireoidismo, que leva ao metabolismo lento. Então, o hipotireoidismo, resumidamente, é uma doença da tireoide em que o paciente tem uma diminuição do hormônio tireoidiano, da produção desse hormônio. Então, acaba que ele fica com a lentidão no metabolismo. Então, ele pode ganhar aí 2 ou 3 quilos, tem mais dificuldade de perder peso, ele pode estar mais inchado, com mais edema, e ele também pode ter mais sonolência, tem mais algumas alterações metabólicas por conta desse hipotireoidismo. Mas a grande, imensa maioria dos pacientes que tem essa queixa de metabolismo lento, de não estar conseguindo emagrecer, na verdade não tem hipotireoidismo, sabiam? Por quê? Porque quando a gente faz exames de descarte, o paciente, doutora, mas mesmo assim eu não consigo emagrecer. Não tem nenhum problema no meu metabolismo, não tem nenhum problema na minha tireoide, senão não tem. E por que eu não consigo emagrecer? Será que eu estou com metabolismo lento? Eu digo, não. O que acontece? Muitas vezes, ao longo do dia, o paciente vai se alimentando, às vezes até de forma inconsciente, sem ter muita noção da quantidade de calorias do dia, e acaba comendo mais do que ele precisa. Então ele come mais do que ele gasta. Então, muitas vezes passa o dia todo sentado no trabalho, se exercita pouco e come mais, e acaba o organismo armazenando aquele excesso de energia na forma de gordura. E o paciente engorda. E muitas vezes esse processo acaba sendo lento ao longo das semanas, meses, até anos, e um belo dia o paciente se percebe com aumento de peso. E aí começa a fazer atividade física, ou até mesmo mudar alguma coisa de alimentação,
e não consegue perder peso, porque muitas vezes não está bem orientado e não está adequadamente regulado na alimentação e na atividade física. Então, ele acaba atribuindo esse insucesso da perda de peso ao metabolismo lento. Na verdade, gente, fazendo aqui, voltando um pouco, o que caracteriza o nosso metabolismo? Nosso metabolismo, ele é principalmente regido pela nossa taxa metabólica basal, né? Então, a taxa metabólica basal, que chama TMB, é uma taxa que a gente consegue calcular, por exemplo, no exame de bioimpedância. O paciente faz aqui no consultório o exame de bioimpedância e tem lá o resultado da taxa metabólica basal, que é mais ou menos a quantidade de calorias que ele precisa para viver naquelas 24 horas, para bater o coração, funcionar o intestino, funcionar os órgãos vitais. Então, vamos dar o exemplo. Vamos dizer que o paciente tem uma taxa metabólica basal aí de 1.300 calorias. Então, ele tem 1.300 calorias no dia para fazer o organismo dele funcionar. Então, a taxa metabólica basal, ela é principalmente dada pela sua quantidade de massa magra, sua quantidade de músculo. O que acontece muitas vezes com o sedentarismo e principalmente com as mulheres é uma baixa quantidade de massa muscular, ou seja, um percentual de massa muscular abaixo, aquém daquele que ela deveria ter. Por quê? Porque está sedentária há muitos anos, não pratica atividade física, não faz atividade resistida, né, de força, de puxar ferro. E aí, essa paciente acaba tendo uma baixa massa muscular. Então, ela acaba tendo, por ter baixa massa muscular, ela acaba tendo um metabolismo mais lento. Fazendo um contraponto aqui em relação aos homens, por que os homens naturalmente têm uma taxa metabólica basal maior? Porque eles têm uma quantidade maior de massa muscular fisiologicamente, né? A natureza masculina tem mais massa muscular por conta do hormônio masculino, testosterona. Então, essa massa muscular em maior quantidade no homem faz com que ele tenha uma taxa metabólica basal maior. Então, muitas vezes, às vezes as esposas dizem assim: ai, doutora, meu marido, ele fez a mesma dieta que eu, no instante ele perdeu peso e eu não. Mas isso por quê? Porque muitas vezes o esposo, né, o homem, tem mais taxa metabólica basal por conta da maior massa muscular. Então, a chave do segredo para você melhorar naturalmente a sua taxa metabólica basal é fazer atividade física, principalmente atividade física resistida, que a gente chama de atividade física de força, né? Então, a velha e boa musculação. As outras atividades físicas aeróbicas, tipo caminhada, esteira, bicicleta, dança, elas entram mais na manutenção da massa muscular, mas elas não entram tanto no ganho de massa muscular. Então, assim, se você já detectou, né, no exame de bioimpedância com o seu médico, que você tem uma taxa metabólica basal abaixo do que deveria ter, então você precisa fazer um treino de força, uma atividade física de musculação e também organizar a alimentação, que aí vai ter que ter um plano alimentar voltado para o ganho de massa muscular, para ganhar essa massa muscular, e aí o seu metabolismo naturalmente vai aumentar, tá bom? Então, além da questão da massa muscular, o paciente também tem que ver numa avaliação médica se está tudo bem com o metabolismo na parte dos hormônios. Então, a gente avalia os hormônios tiroidianos, TSH, T4 livre. A gente vê como é que está a parte de vitaminas, o metabolismo do carboidrato, né, que em relação à glicemia, se o paciente tem uma glicemia alterada ou não, se tem alteração no colesterol, tudo isso é visto para que a gente deixe o paciente organizado para o processo de emagrecimento. Então, muitas vezes o paciente chega com a queixa, mas na imensa maioria das vezes, uma organização da alimentação, da atividade física, vai fazer com que aquele paciente se organize melhor, coma menos e de maneira mais adequada os nutrientes necessários, fique mais saciado e acabe perdendo peso. Por quê? Porque está comendo correto. Então, muitas vezes o paciente engorda porque come alimento muito calórico, mas nutricionalmente pobre. Vocês entendem? Esses alimentos acabam engordando muito rápido e às vezes engordam em quantidades pequenas. Por exemplo, uma barra de chocolate, né? Você consegue comer rápido porque
absorve muito rápido, você acaba não se saciando tanto, querendo mais, e você muitas vezes depois de meia hora, 1 hora, tá com fome. Então isso faz com que você engorde muito rápido, né? E não tem nenhum problema com o seu metabolismo, é só a ingesta calórica que está acima do que deveria ter. E a sua perda, né, a sua atividade física, o seu dia a dia, que acaba sendo mais parado, não contribui tanto para perda de calorias, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas aí nos comentários. Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário ou dúvida, dê seu like, se inscreve no canal. Vem muita coisa boa por aí. Às vezes assim, colocando na edição, no preto e branco, né? Sim. Que aí fica tipo como se fosse bastidores. Bastidores. Ai, doutora, eu não consigo fazer, eu não entendeu?